Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Lismad e hoje nós vamos resolver mais um exercício que fala de montante em regime de juros simples, que diz o seguinte: qual o montante de uma aplicação de R$ 68 mil a 24% ao ano durante 2 anos e 8 meses? E aí, o exercício não fala, mas é um exercício de capitalização simples. Nós temos aí um montante em regime de juros simples. Em juros simples, nós temos duas formas importantes, que é a forma dos juros e a forma do montante, que são as seguintes. Os juros em regime de capitalização simples é o produto do capital pela taxa, pelo número de períodos de capitalização. E o montante é o produto do capital por 1 mais produto da taxa I pelo número de períodos de capitalização N. E aí é importante deixar bem claro algumas diferenças que aparecem entre juros simples e juros compostos. No caso aqui, primeiro, uma diferença importante no nosso caso, porque perceba que nós temos nesse exercício uma taxa de juros 24%, cujo período de capitalização é o ano, é 24% ao ano. Então, uma vez ao ano, essa taxa de juros é capitalizada. Então, o período de capitalização da taxa é anual. E nós temos também um período, um intervalo de tempo da aplicação financeira, que seria o tempo dessa aplicação financeira. Perceba, quando eu coloquei a forma dos juros, eu não chamei o N de tempo. Alguns livros até colocam capital vezes I vezes T, mas não é. N é o número de períodos de capitalização da taxa de juros no intervalo de tempo. O intervalo de tempo é de 2 anos e 8 meses. Aí nós temos um problema que são os meses. Nós temos que trabalhar com uma única unidade de tempo. Para isso nós vamos fazer algumas transformações. Primeiramente a taxa de juros. Vamos pegar a taxa de juros de 24% ao ano. E vamos converter essa taxa de juros numa taxa mensal. Perceba que a conversão da taxa de juros em taxa mensal em juros simples é dada de forma proporcional. 24% ao ano é proporcional a 2% ao mês. Em juros simples, taxas proporcionais são também taxas equivalentes. Então, tanto faz você aplicar um capital a 24% ao ano, como aplicar um capital a 2% ao mês, num determinado intervalo de tempo, o resultado final vai ser o mesmo. Isso acontece só em juros simples. Em juros compostos isso não acontece. Então a primeira transformação nossa é essa. E o tempo, nós temos aí 2 anos e 8 meses. E vamos transformar 2 anos e 8 meses em meses, que seriam 24, lembra? 12 meses por ano, 2 anos, 24 com 8, 32 meses. Por quê? Porque se eu sei que a minha taxa é de 2% ao mês e o intervalo de tempo da aplicação financeira é 32 meses, então eu sei que o número, o valor do N, que é o número de períodos de capitalização ou de aplicação dessa taxa de juros desse intervalo de tempo, o meu N é igual a 32. Por isso que é importante haver uma relação entre taxa de juros e o período de tempo. Com tudo isso, a gente pode calcular o montante. Lembre que o montante dessa aplicação financeira é o capital de R$ 68 mil vezes 1 mais o produto da taxa I, no nosso caso a taxa é de 2% ao mês, lembra, 2% é uma razão centesimal, é 2 sobre 100, lembra, 2% é 2 sobre 100, e nós vamos trabalhar nossa fórmula com a representação decimal correspondente a 2%, 0,02, chamada taxa unitária. Então, vezes 0,02 vezes o número de períodos de aplicação dessa taxa de juros nesse intervalo de tempo, que é 32, vezes 32. Certo? Então, nosso montante
ele vai ser igual a 68.000 vezes 1 mais... Bem, 2 vezes 32 é 64, né? Nós temos duas casas decimais, 0,64. Então, o nosso montante é igual a 68.000 vezes 1,64. Perceba que 1,64 é um fator, né? Nós temos aqui um produto, né? Então o primeiro fator é o capital, o segundo fator é esse 1,64, que expressa exatamente o total de juros dessa aplicação financeira. 1 corresponde a 100%, que é o seu capital aplicado, e 64 é o 0,64, são 64% de juros dessa aplicação financeira. Fazendo as continhas, nós vamos ter 68.000 vezes 1,64, então o montante é igual a 111.520 reais, que é a soma do capital, 68.000, mais os juros produzidos pela aplicação financeira. Então, esse seria o resultado desse exercício. Espero ter gostado da explicação, tenha entendido. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer, que é importante. Obrigado.